Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouco de Hack Lock e de Exec Alto, tá? Hack Lock. Esse cara aqui é uma função e é a função que a gente utiliza para fazer inclusão e alteração de registros dentro do banco de dados, tá? Ó, sintaxe dela. Deixa eu pegar aqui os parâmetros. Ó, alias da tabela, alvo da inserção ou alteração. Parâmetro para saber se é inclusão ou uma alteração, tá? Um lógico que não está sendo utilizado. Pergunta para o usuário se quer travar o registro novamente, né? Locar o registro novamente. Indica se o comando está sendo executado dentro de um job, tá? Cara, essas três funções... Bom, esse parâmetro aqui, obviamente, a gente não consegue nem saber o que é, né? Tá marcado como não utilizado. Esses dois aqui, nunca precisei utilizar ele, tá? Então, o que você precisa sempre lembrar do Hacklock, os dois primeiros parâmetros, que é o quê? Qual que é a tabela que você quer incluir barra alterar e qual que é a operação que você quer fazer, se você quer fazer uma alteração ou uma inclusão, tá? Então, para você aqui, ó, o seu Hacklock tem que ter essa seguinte sintaxe, tá? Alias e controle de inclusão barra alteração. Só que perceba que esse comando aqui, ó, você não está passando qual que é o registro que você quer alterar. Você está falando qual que é a tabela e se você quer incluir ou alterar. Então, para isso, o que a gente precisa fazer antes? A gente precisa ponderar a nossa tabela, né, a nossa área de trabalho, para a gente poder fazer o que a gente precisa. Por exemplo, a gente tem aqui uma tabela. Vamos colocar aqui... Só ver esse cara aqui sem querer. Deixa eu alterar aqui, velho. Vamos lá, vamos supor que a gente tem aqui a nossa tabela SA1, que é de cliente, tá bom? Na nossa tabela, a gente tem lá o campo A1 underline filial, A1 underline code, A1 underline loja, A1 underline nome. Aí no banco de dados, né, a gente tem Recno, delete e o Hackdel. Beleza? Isso daqui é a nossa tabela física, tá? Depois de um nome e antes de Recno, teremos aqui N campos, tá? Não vamos entrar no detalhe de todos os campos. Vamos supor que aqui, ó, no nosso exemplo, nós tenhamos os seguintes dados. A gente tem para filial 01, o código 000001, a loja 01, o nome João das Couves, o Recno dele é o 1, ele não está deletado e também não precisa estar preenchido o Hackdel. Hackdel, você lembra? Eu te comentei sobre o que é esse campo, não? Tá me ouvindo aí? Eu tava falando no mudo aqui. Ah.
Sim, eu já vi sobre esse campo. Não tô lembrando o que é. Hackno, o que é? É o ID incremental dentro da tabela, tá? Então esse cara aqui, ó, Sim. ele não pode se repetir, ele é a primeira chave única ali que a gente tem na tabela, tá? E ele indica o ID do registro, independente se o código dele é 001, controle de filial, código mais loja. Esse cara aqui é o ID único e excepcional dessa tabela, tá? Delete é aquele conceito que a gente falou de deleção lógica. Se está marcado um asterisco aqui, significa que aquele registro não está disponível para o sistema. E quando isso acontece, aqui nesse HACDEL é preenchido o número do Hackno. Então, por exemplo, se esse registro aqui foi marcado com um asterisco, esse carinha aqui, ó, vai estar marcado como 1, que é o Hackno dele quando foi deletado. Beleza? Então vamos fazer... O Hacknodel, por exemplo, se eu deletei lá o registro, né? Ele tá com asterisco ali no delete, e depois eu vou lá e recupero esse registro. Ele altera o Hacknodel? Ele tem que voltar para 0, tá? Entendi. A gente pode aproveitar e fazer esse teste aqui quando a gente estiver fazendo os hack lock nossos, tá bom? Filial 01 000002 Maria da Silva Hackno 2 não está deletada, então o HACDEL é 0. Beleza? Vamos colocar mais um registro aqui. Beleza? Esse aqui é o nosso cadastro de cliente. Temos lá registro 1, o código 1, 2 e 3, que é o João, Maria e o José, tá? Aí descobrimos aqui, ó, que tem um outro campo que ele não está preenchido. Esse outro campo é o A1_NReduz. Esse NReduz é o nome reduzido do cliente, tá? Geralmente para empresas é o nome fantasia, né? E para o cliente a gente pode colocar aqui só assim, ó, João, Maria e José. Esse é o nome reduzido do nosso cliente. Porém, vamos supor que você precisou fazer uma revisão lá no cadastro do cliente, porque essa empresa aqui é uma empresa de interior, onde o pessoal se conhece somente por apelido, tá? E aqui não vai ser mais João, Maria e José, aqui vai ser o apelido do cara no lugar do nome reduzido. Aí a pessoa falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te passar um CSV, nesse CSV eu tenho o código do cliente, eu tenho a loja e eu tenho qual que é o apelido daquele cara. Na hora que eu importar esse CSV, eu quero que você atualize todo mundo para mim, tá? O que vai acontecer? Você vai precisar fazer um hacklock de alteração para esse cliente, tá? Então, ó, hacklock de alteração. Qual que é o alias que a gente vai estar trabalhando? Aqui já tem pra gente, ó, A1_. Se não tem o outro, quer dizer que é um S. Então, SA1. Como ele é um caractere, vou fazer uma alteração no alias SA1. E qual que é a operação que eu vou fazer? É um ADD? É uma inclusão? Não. Então, falso. Beleza? Essa daqui vai ser a sintaxe que a gente vai ter de alteração para essa operação nossa, de importar um CSV para colocar o apelido no A1_NReduz. E como que a gente vai fazer isso?
Quando a gente quer acessar uma área de trabalho, né, uma work area, temos aqui o alias, a flechinha e o campo. A1, N reduz. Você já viu lá nas rotinas que a gente fez de impressão de informação, nos relatórios, né, que quando você faz isso, você captura o valor que você tem dentro daquele campo para aquele registro que está posicionado. Da mesma forma, conseguimos atribuir um valor a esse campo. Então, se você fizer a operação aqui, ó, de recebe, o primeiro caso ali, ó, vai ser o Joãozinho, certo? Esse cara vai passar a se chamar Joãozinho lá no NReduz e não João, beleza? Da mesma forma, você pode fazer para qualquer outro campo que você tenha dentro da tabela, tá? Com exceção de Recno, Delete e Recdel, que são campos de controle do DBAxis, beleza? Por enquanto, alguma dúvida? Tá fechado ainda o mic? Tá me ouvindo? E aí, tá me ouvindo? Não, não tô te ouvindo. Continua me ouvindo? Sim, você tá ouvindo? Beleza, ouvi. Perguntando só porque como eu tô pela internet do celular aqui, pra saber se não caiu ou algo do tipo, tá? Não. Eu acho que foi o meu microfone aqui que deu ruim, aí eu tive que desconectar e conectar ele, acho que o Chrome meio que não reconheceu. Sem crise. Por enquanto, alguma dúvida aqui até esse ponto? Não, tá tranquilo. Beleza. Essa função aqui, reclock, ela tem um retorno pra gente, tá vendo? LRET. Só por saber aqui, ó, que no começo é L, já sabemos que é um retorno lógico, certo? Sim. O que é esse retorno lógico? True se conseguiu locar o registro. Falso se deu erro. Como assim? Quando eu vou fazer um reclock, eu estou fazendo o quê? Eu estou locando, dando um lock, travando um registro, certo? Um recno. Quando eu faço isso, eu estou falando que eu estou fazendo uma edição exclusiva naquele registro. Então, ninguém pode alterar aquele registro enquanto eu estiver alterando ele. Ninguém pode deletar esse registro enquanto eu estou alterando ele. Isso acontece para que você não inpute Joãozinho e Maria ao mesmo tempo no mesmo campo, no mesmo registro. Entendeu? Alterações e inclusões são operações exclusivas, tá? Então, isso tem um retorno para a gente quando vai fazer um reclock, que é o quê? Conseguir reservar esse registro? Sim ou não? Sendo assim, toda vez que você for fazer um reclock, o ideal é que você aproveite o retorno dele. Se a função tem um retorno, sempre olhe o retorno dessa função para saber o que você vai fazer. Certo? Por quê? Se não foi possível você fazer essa trava do registro, o que você precisa fazer? Talvez um callout, um aviso em tela, depende da sua rotina. Não foi possível atualizar o cadastro do João. Beleza? Por que não foi possível? Porque tinha alguém utilizando aquele registro. Não consegui fazer essa alteração. Tá? Só que, se eu falei que eu travei esse registro, fiz a alteração que eu quero, como que o programa vai saber que eu finalizei a minha alteração? Eu preciso liberar esse registro, certo? Para isso, temos também a função msunlock, tá? Que ela faz o quê? Ela libera
a trava que você colocou para o registro que está posicionado. Dessa forma, quando outra pessoa tentar fazer uma alteração, uma exclusão, qualquer outra coisa, com esse registro aqui, tá? Que precisa de um acesso exclusivo, você já liberou ele para manutenção. Beleza? Essa função, pode ver que ela até tem aqui no final, ó. Função relacionada ainda. Exatamente. Libera o travamento, o bloqueio do registro posicionado no alias corrente, obtido através da função RecLock, certo? Tem uma explicaçãozinha tanto no MS-Unlock quanto no RecLock. Recomendo dar uma lida depois para entender o uso, tá? Mas aqui o que a gente precisa entender é o funcionamento dela. E se você não usar um MS-Unlock, o que vai começar a acontecer? Seu banco de dados ele vai começar a ficar com muito registro travado, tá? Toda vez que você tentar fazer uma operação que envolva esse cadastro, não vai ser possível. Se, por exemplo, o que acontece muito tá fazendo um recálculo de estoque, tá? Tá atualizando lá as quantidades de estoque e o pessoal tá querendo faturar. O que acontece? Eu tô querendo faturar, a minha empresa controla o estoque, não pode ficar estoque negativo, e eu tô tendo um recálculo. Eu não tenho como acessar ao mesmo tempo um estoque, porque se eu tô fazendo o recálculo e aquele valor pode mudar, por que uma pessoa lá do faturamento já está querendo consumir o saldo que eu tenho em estoque? Pode ser que eu nem tenha mais, porque eu ainda estou fazendo esse inventário, estou fazendo essa atualização. Sim. Então, para isso que serve essa trava de registro, tá? Não só para você saber se você é o único alterando aquele campo, mas se aquele registro não está passando por uma alteração que possa influenciar no seu processo, tá? E a partir do momento que você para de dar esse MS-Unlock, esses registros vão ficar sempre travados. Além de não conseguirem alterar essa informação, qualquer rotina que tenta fazer algum processo que depois vai ter uma alteração futura nesse campo, nessa tabela, também não vai funcionar. Um exemplo, no próprio cadastro do cliente, toda vez que você faz uma venda para ele, tem um campo lá que vai armazenando algumas informações. Por exemplo, qual que é o valor total de compra que aquele cliente já teve até hoje, qual que foi a maior compra dele, qual que foi a última compra dele, qual que é o valor que ele ainda tem em aberto. Todas essas informações são atualizadas conforme ele vai comprando de você. E aí, se você deixar esse registro travado, esse cara não vai ser atualizado, e além dele não ser atualizado, a sua rotina não vai conseguir finalizar o processamento, porque o registro que ela está tentando utilizar está travado. Esse cara, ele pega o alias que está posicionado, tá? Ele pega a work area que está posicionada ali como topo da sua lista. Então, lembrando lá, você abriu o ambiente, o que ele vai fazer? Abriu o SM0 para saber quais são as empresas que estão disponíveis para você acessar. Aí depois ele abriu lá, por exemplo, XX7, XX8... depois disso daqui ele abriu SX1, SX2, SX3, SX6 para ver os parâmetros, X5 para ver as tabelas, abriu SA1. Aqui, ó, é o topo da sua pilha, certo? Se é o topo da sua pilha, quando você falar MS-Unlock, ele vai destravar o registro que está posicionado aqui, ó. Sim. Agora, se antes desse MS-Unlock você fazer assim, ó, db select area sb1, o que vai acontecer? sb1 é a sua tabela que tá ponteirada, ela é o topo da sua lista. Se você fez um MS-Unlock, ele vai tentar liberar um registro da sb1. O registro que você travou aqui, ó, vai continuar travado lá. Como que a gente pode fazer, como que a gente pode liberar isso? Eu não sei se tem documentado isso aqui, deixa eu até ver. Olhando por cima, acho que não. Mas uma forma que é o ideal de você fazer
Você tá travando aqui, ó. Aqui você passou o alias, não passou? SA1. Quando você vai liberar ele, work area, executa para mim essa função. Passei entre parênteses, ó. Ele vai executar alguma coisa dentro dessa work area. Beleza? Dessa forma, mesmo eu tendo selecionado esse meu alias aqui, ó, SB1, o registro que eu estou liberando é da SA1. Com isso, esse registro aqui não estará mais reservado. Beleza? Tudo certo? Beleza. Ok. E agora, da mesma forma que a gente precisou utilizar aqui, ó, de saber qual que é a tabela que está ponteirada para a gente fazer o nosso unlock, a gente também precisa saber qual que é o registro que está ponteirado para a gente fazer o lock dele na hora de fazer a alteração, porque senão a gente pode acabar alterando aqui um registro incorreto. Não distribuir o conceito de head. Vamos deixar aqui como ponteiro o nome, tá? Então isso daqui, ó, indica que o registro que está posicionado é o registro 1. Se eu der uma alteração, Joãozinho. Aí depois vem a próxima linha do meu CSV que eu estou lendo, certo? Qual que é o próximo cliente? Ah, Mariazinha. Só que não mudei o ponteiro do meu registro. O que vai acontecer? Aqui, no lugar de João, vai ficar Mariazinha. E depois vem para o José, vai ficar Zezinho. A mesma coisa, vai ficar Zezinho aqui, ou seja, atualizei 3 vezes o mesmo registro. Então é sempre importante, antes de um reqlock de alteração, db select area, seleciona o alias que você quer alterar, SA1 db set order, vamos utilizar aqui ó, o índice 1, que é A1 underline filial, mais A1 underline code, mais A1 underline loja. Certo? Agora sim eu posso fazer o quê? Procurar o registro que eu quero alterar. If SA1 dbseek. Então, ó, vou fazer uma procura. Tá vendo aqui a semelhança, ó? Estou executando uma função, ó. Dentro de quem? Da minha work area SA1. Sim. Se eu fizer isso daqui, ele funciona? Vai procurar na tabela SA1? Sim. Você vai encontrar muitos fontes aí para dar manutenção aí futuramente que vai estar só isso, ó, dbseek. Funciona. Só que ele fica sensível ao quê? Se a pessoa falar, não, antes desse seek aqui eu quero fazer alguma outra coisa que eu vou mudar para outra tabela. Mudei o ponteiro da tabela, seu seek aqui vai parar de funcionar. Consequentemente, tudo que está dentro dele não vai funcionar. Tudo dentro do seu if não vai funcionar. Beleza? Então, sempre passa aqui, ó, work area. Qual que é o índice que você posicionou? É o índice 1. Qual que é a filial que você está alterando? Só vou alterar pela filial logada. A pessoa tem que importar a filial, importar o CSV na filial correta. Qual que é o código que eu estou pegando? Ah, eu já peguei ali numa outra variável. O código desse cara aqui é o 001. E a loja? Mesma coisa. A sua função dbseek te retorna se ela encontrou ou não o seu registro, certo? Se ela encontrou, você vai fazer a alteração. Se ela não encontrou, não foi possível encontrar o cadastro do João. E aqui volta a ser Joãozinho. E se eu quero alterar o cadastro do José? Eu preciso procurar o registro do José. Beleza? Certo. Beleza até aqui? Tranquilo? Tranquilo.
certo? E no caso da inclusão? No caso da inclusão, você não precisa estar posicionado dentro de um registro específico, tá? A única coisa que é bom você garantir é que a sua tabela está aberta, tá? Então dá um DB Select Area ali na sua SA1, Set Order já fica opcional, tá? Não faz tanta diferença. E quando você der um Rec Lock aqui, ó, de inclusão, ou seja, ele é true, o que vai acontecer? Ele vai incluir um novo registro. Esse novo registro, ele vai se chamar, ele vai ter aqui, ó, nreduz Joãozinho, tá? Só que os outros campos vão estar tudo vazio. Por quê? Quando você está fazendo um Rec Lock, ele não vai executar nenhuma validação de campo, ele não vai executar nenhum gatilho, ele não vai executar... A única coisa que ele vai executar ali é caso tenha alguma chave única para sua tabela, tá? E quando você confirmar aqui, ó, o unlock, né? Você quer liberar o registro, se tiver algum registro com aquele mesmo código, aí ele vai dar um problema para você de chave duplicada no banco de dados e vai derrubar a conexão. Fora isso, nenhuma validação é realizada, tá? Tamanho do campo também não é realizado. Tipo do campo é também porque é no banco de dados, tá? Fora tipo e chave duplicada, nenhuma validação é realizada. Ou seja, toda vez que você for fazer um Rec Lock, você precisa garantir que as suas regras de negócio que você tem dentro do seu sistema estão consideradas dentro do seu Rec Lock. Ah, estou fazendo aqui agora o meu Rec Lock para incluir cadastro de cliente. Posso usar qual regra para fazer o meu A1 COD? Você vai ter que olhar como que é feito hoje dentro do sistema. Se ele utiliza lá a função getSXEnum, por exemplo, para pegar o número sequencial com base no License Server, você tem que usar a mesma regra no seu Rec Lock de inclusão. Porque assim o seu Rec Lock não vai bagunçar a numeração da rotina manual que tem lá pelo módulo padrão ou pela rotina customizada que é feita atualmente, entre aspas, como padrão. Beleza? Entendi. Alguma dúvida até aqui sobre inclusão e alteração? Não, tranquilo. Beleza. Para consultas, não precisamos de um registro com acesso exclusivo, tá? Então, por isso, toda vez que você dá um DBSeek aqui, igual você tinha lá no seu relatório, para fazer a impressão do conteúdo desse campo aqui, ó, você não precisa saber se o registro está travado ou não, e você também não precisa tentar travar o registro, porque você está dependendo só daquela consulta naquele exato momento. Como que está esse registro, beleza? Porém, para você fazer uma deleção, você precisa. Então, como que funciona? Vamos supor aqui, ó, que você quer deletar supor que você quer deletar o registro da Mariazinha. O que você precisa fazer? Você precisa saber se você consegue travar esse registro. SA1 falso, porque não é uma inclusão, você está dependendo do registro que está posicionado, certo? Caso isso aqui seja possível, você vai executar uma função chamada dbDelete, certo? Essa função dbDelete também você consegue executar referenciando ali qual que é a sua work area que tem que ser executado. Recomendo também que faça isso. Da mesma forma, veio alguém aqui sem conhecimento, fez uma alteração antes do seu registro, vai começar a dar problema, tá? Então, dbDelete fez aqui a exclusão do registro que está travado apenas se ele conseguir travar esse registro. Beleza? Alguma dúvida? Não. Certo. Tranquilo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos
vamos fazer aqui um exemplo parecido desse caso que eu comentei, da gente importar um arquivo, tá? E fazer esse arquivo alterar alguma informação no banco de dados, beleza? Vamos pegar alguma tabela, deixa eu ver aqui. Ó, vamos pegar esse X5 aqui, por exemplo. Vamos ver qual que é a última tabela cadastrada. ZZ não tem? Você tem uma ali que é código de motivos de questionamento. Qual? ZOI. Ó. Códigos de motivos de Código. Isso é boa. Ó, às vezes é tributação fora do município. Tem uma chave aqui, mas não tem a tabela 00, certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Se eu for fazer aqui o processo de leitura, eu vou ter que falar com você já de leitura de arquivo. A gente vai sair um pouquinho do tema. Vamos fazer com dado fixo mesmo no programa por enquanto, tá? Dentro do nosso programa, vamos fazer um programa aqui chumbado, Beleza. tá? Onde iremos cadastrar X500. Então, ó, como que vai ficar o nosso registro? A filial vai ficar em branco, então tem X5 underline filial, X5 tabela, X5 underline chave, X5 underline descri, desk SPA, é isso? Isso, desk SPA, desk eng. Beleza? Essa daqui é a estrutura da nossa tabela, ok? Eu vou fechar aqui e vou abrir agora essa tabela no banco de dados para a gente conseguir ter a visualização também dos campos Recno. Então,
Ó, no ambiente de desenvolvimento, não temos esse registro, ok? Vamos criar ele via HackLock. Então vamos fazer aqui a nossa função, ó. Include totus.ch user function x_tst hack. Return. Por enquanto eu só estou usando esses x underline aqui por causa do ambiente que não está pronto aqui ainda, tá? Beleza. Esse cara aqui, ó, por enquanto, salvaremos dentro da nossa... Ó, dentro do nosso projeto, vamos criar uma pasta aqui chamada temp. Porque ainda não sabemos ali qual que vai ser a colocação dele. Beleza? Aqui, então queremos fazer a inclusão desse registro. Vou executar aqui mais uma vez, ó, não existe. Então, começando, o que a gente precisa aqui para fazer a inclusão de um registro? Fala para mim. Tá perguntando? Sim. O que a gente precisa aqui para incluir um registro em uma tabela qualquer, independente da informação, campo, etc. Selecionar a tabela. Beleza, então vamos lá, ó, db select area, tabela que iremos utilizar, certo? Em seguida, Certo. Na inclusão, vai precisar do db_set_order? opcional. Sim, né? É opcional. Isso. Vamos fazer o seguinte, ó. Static function inc tab 00. Vamos trabalhar tudo por funções estáticas, que a gente faz um msg yes no, se você quer incluir tal item, etc. Beleza? Beleza. Então, ó, vamos trabalhar aqui dentro primeiro. Então, fora de tudo, vamos fazer db select area e db set order. db set order. Vamos ver os índices da nossa tabela, ó, sp underline help 010. Esse aqui você lembra, né? Sim. Então, beleza. Ó, x5 filial, x5 tabela, x5 chave. Lembra que eu te falei que o Hackno primary key, ó, PK, chave única. Ou seja, um Hackno não pode se repetir. Beleza? Então, ó, Hackno aqui pra gente não vai interessar. Então, o nosso índice é filial, tabela, mais chave. Aqui, ó, vamos começar. Vamos colocar um msg yes no. Beleza? Deseja
incluir a tabela 00. Setaito. Como utilizaremos o nosso alias várias vezes, eu vou colocar ele aqui numa variável, beleza? Ó, então, só recapitulando aqui o que eu acabei de fazer. Criei uma user function, tá? Coloquei o include, criei duas variáveis do escopo static, ou seja, ela é visualizada em todo o meu PRW, tá? Coloquei qual que é o meu alias, que estarei trabalhando, que é SX5, e criei uma variável para o título, que é o que? Reclock SX5, que é a minha tabela, ZZ, que é a tabela da SX5, que é um cadastro de tabelas genéricas. Sim. Minha user function vai fazer o quê? Abrir o alias, setar um índice que eu vou utilizar em todos os meus em todas as minhas funções aqui de reclock, tá? O mesmo order. E aqui dentro eu vou começar a fazer aqui os yes, no, para fazer inclusão, alteração, exclusão e etc. Beleza? Então aqui, ó, partindo do princípio que temos a tabela aberta e o índice setado, vamos incluir agora o código para fazer a inclusão desse registro que não encontramos. Tabela 00, chave ZZ. Beleza? Beleza. O que é a primeira coisa que a gente precisa aqui para indicar que vamos fazer a inclusão desse registro? Chamar a função e passar o parâmetro lá. Como Qual função e qual parâmetro? reclock. Reclock. A tabela. Aí deu de boiada ali, né? Pegando Nem vi. a tabela, reclock. E aqui? O parâmetro true de inclusão, né? True de inclusão, certo? Tem que olhar a documentação, que eu tô falando de cabeça, não olhei, tá? Beleza. Bom decorar, mas sim, que você responde sempre se é inclusão, beleza? Vamos fazer o seguinte, esse inclusão ou alteração também vai aparecer várias vezes, certo? Vamos fazer assim, ó. Sim. Define inclui. E aqui, define altera. Boa. Beleza? Só que isso daqui, ó, vamos colocar MY, porque essas duas variáveis aqui tem uma variável com esse nome aqui pública no ambiente, tá? Que isso daqui é da TOTOS. Beleza? Então só por isso colocamos esse my underline, beleza? Entendeu? Beleza. Beleza. Então aqui, ó, my inclui. Nossa, my inclui tá muito ruim esse nome aqui. Vou colocar aqui inclusão melhor. Inclusão, alteração. Alteração. Beleza?
Ele chegou. Ó, vamos comer tutuca? Vamos comer bolinho? Beleza. Então aqui, ó, você colocou que é o Hacklock, colocou qual que é a tabela, ST5, e falou que vai fazer uma inclusão. Beleza? Qual que é o próximo passo aqui agora? O MS Unlock. MS Na verdade a gente já colocaria um if aí, né? Para validar também se ele conseguiu, né? Fazer o Hacklock. Seria isso? Isso e embaixo o Unlock. MS Unlock. Isso. E antes do Unlock, a informação que a gente quer incluir, né? Aqui. Posicionar isso. Beleza? É isso? Isso. Algo mais? Poderia incluir uma tratativa aí, se ele não conseguir fazer a inclusão, né? Uma mensagem. Depois do end if, né? Aliás, depois, antes do end if, né? Else. Isso. Mensagem não foi incluído. Certo? Isso. O que mais aqui? Por enquanto, só isso. Beleza. O que mais que a gente poderia colocar aqui? Confirmar qual que é a tabela que vamos fazer o unlock. Certo. Beleza? Além disso, o meu SX5 eu já sei que está aqui dentro desse alias. Certo? Então eu posso passar dessa forma. Só que se eu vou passar dessa forma, ele vai tentar achar uma tabela com esse nome. Então eu preciso colocar entre parênteses para falar que o nome da minha tabela está dentro dessa variável, tá? Que isso aqui é uma variável. Beleza? E aqui agora faremos a nossa inclusão. Como é uma inclusão, o ideal é que passemos todos os campos que a gente tem a informação, beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Opa. Vamos pegar aqui, ó, a cópia nossa aqui, que é o alias, ou seja, a work area que iremos trabalhar, o campo e o valor que cada um desses campos vai receber. Beleza? Certo. Qual que é a filial que a gente tem que cadastrar aqui? Filial que tá logada? Filial que está logada? Como que a gente pega isso? O X filial? Exatamente. X filial. Porém, precisamos passar aqui, ó, SX5, para sempre saber se a tabela é ou não exclusiva, ok? Próximo passo, qual que é a tabela que iremos criar? No nosso caso aqui, ó, tabela 00. Próximo passo, qual que é a chave? Chave ZZ. Próximo, descrição. Tabela ZZ. Em espanhol e inglês, como um bom brasileiro, manteremos tudo em português. Que é padrão TOTUS. TOTUS não, padrão SIGA 2. Beleza? Com isso daqui, ó, preenchemos todos os campos da nossa tabela. Ok? Então, vamos tentar fazer aqui, ó, a execução desse programa. Agora eu vou tirar isso daqui. Tá?
Vou compilar ele. Fazer a execução. Siga CFG. Saindo agora de casa, tá? Eu não tenho a mão a pegar as coisas. Deixa o fone mesmo assim ou deixa quieto? Deixa quieto. Nenhum duplicado? Será? Caraca, nenhum duplicado, aí sim. Come? Tá. Obrigada. É? Bom, vamos lá, já está compilado. Cuidado, ó o dedo. Ó o dedo, ó o dedo. Ó o dedo. Desejo incluir a tabela 00. Sim. Finalizou. Vamos ver como é que ficou no banco. Agora temos aqui o registro. Beleza? Boa. Vamos tentar executar de novo para ver o que vai acontecer. Ó, a tabela não tem um controle de duplicidade por esses campos aqui, ó. Então o que vai acontecer? Você vai começar a ter registro duplicado, só que você não vai ter erro disso listado dentro do seu programa. Sim. Ou seja, não vai acontecer um erro de chave duplicada. Só que todas as vezes que a gente entrar lá e pesquisar quais os registros têm essa informação, vai aparecer mais de um para você. Então, com isso, cabe a nós fazer o quê? Uma validação prévia disso antes. Tá? Então, aqui, ó,
que podemos fazer? Já está posicionado no índice que vamos utilizar, certo? Então, vamos fazer o quê? Um dbSeq. dbSeq. O nosso dbSeq tem que seguir o nosso índice que está posicionado. Ó, x5 filial, o que eu vou gravar? X filial. E a tabela? 0, 0. E a chave? ZZ. Então, o que vamos perguntar aqui, ó? If alias dbSeq else and if. Beleza? Por quê? Se eu encontrar, eu preciso aqui, ó, dar um msg info registro ZZ da tabela 00 já existe. MSG info não, vou mandar um MSG alert. Caso contrário, o que faremos? Inclusão. Beleza? Vamos ver como é que está o funcionamento disso. Compilou. Essa validação ela poderia ser feita também pelo configurador, né? Para essa tabela em específica, não, tá? Por quê? A tabela genérica, ela tem os mesmos campos para configurar cabeçalho e item, tá? Então, se ele cadastrar essa informação, pode acabar travando lá na... Deixa eu só pensar aqui. Não, acho que não bloquearia não, acho que daria para fazer sim. Você poderia cadastrar, sabe lá no dicionário de dados, quando você vai cadastrar uma nova tabela? Assim que você vai incluir a tabela colocando o alias dela, descrição, tem um campo lá, eu não lembro se ele aparece o nome x2 único ou chave única, tá? Esse campo é a chave única que tem que ter dentro dessa tabela, ou seja, ó, esse código, essa sequência, essa expressão não pode se repetir. Se você colocar lá chave mais tabela mais chave, aí sim vai acontecer dele dar o erro de banco de dados, falando que aquele registro não pode ser duplicado, tá? Ó, registro ZZ já tá, da tabela 00 já existe. Então, ó, agora não executou. Beleza, pra gente agora tá funcionando, certo? Só que ficou 2 registros na base, concorda? O que a gente precisa fazer? Uma limpeza disso. Então aqui agora vamos fazer uma função de delete. Então, ó, static function del tab 00 return. O funcionamento dele vai ser muito semelhante. Só que aqui, ó, o que a gente vai fazer? Se ele encontrar, aí sim faremos o nosso processamento, que é o que? Deletar o registro. Se ele não encontrar, vai ser o que? Ó? Registro ZZ da tabela não existe, certo? Porque eu não encontrei ele, não tem como eu deletar alguém que eu não encontrei. A lógica inverte, beleza? Entendi.
E aqui, ó, não teremos essa operação. O que teremos aqui é a função db delete. Beleza? Aqui também não vai ser inclusão, vai ser o quê? Alteração. Porque esse registro ele já tem que existir. Ok? A partir do momento que eu dei um dbseek, o que vai acontecer? Ele vai pegar o ponteiro e vai mover para o registro que eu pesquisei. Se ele não encontrar, esse registro vai ficar aqui, ó, no final da minha tabela, apontando para ninguém. Isso significa que o meu registro não foi encontrado. Logo, o meu dbseek vai retornar falso. Se ele retornou falso, registro não existe. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não. Certeza? Tá fácil, Só hein? nesse caso aí que ele vai encontrar 2 registros lá, né? Certo. O que vai acontecer? Não estamos fazendo nenhum laço de repetição, certo? O que vai acontecer é... Certo. Qual que é o índice que estamos utilizando? X5 filial, tabela e chave, certo? Se eu ordenar aqui, ó, por X5 filial, tabela e chave, qual que aparece primeiro? Primeira linha aí, né? Por quê? Porque é o primeiro da tabela. Quase isso. SP underline help H5010. Para nós, quando cadastramos no configurador, aparece isso, ó. X5 filial, tabela e chave. Porém, Tem um hack, né? exatamente. Quando ele vai gravar, a tabela fica assim, ó, filial, tabela, chave, recno e delete. Então, esses dois campos aqui, eles sempre são incrementados no índice, tá? Isso não é exclusividade de tabela de dicionário de dados. Você segue o índice. Cadê? Ó, tanto de índice que tem. Se você olhar, ó, todas finalizam com, tá vendo, recno e delete. Recno e delete. Com exceção de algumas que foram criadas de alguma forma aqui, que não tem, tá vendo, ó, o recno. Beleza. Ó. Mas isso daqui, não sei a forma que isso foi criada. Por padrão, sempre que você criar lá pelo configurador, ó, index name DBA Cloud, tá vendo? Isso aqui não segue a mesma lógica, ó. IDX, underline 1. Tá vendo? Então é algo diferente aqui que pode ter sido feito por outra pessoa. Mas pelo configurador sempre vai ter essa nomenclatura no final, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu pesquisar lá na minha tabela, ele vai ordenar por X5 filial, tabela, chave, recno e delete. No meu caso, esse recno aqui é menor do que esse, então ele vai aparecer primeiro. Então ele tem que deletar primeiro essa linha. Na próxima vez, ele vai pesquisar e esse cara aqui, ó, não vai ser o primeiro, porque ele vai estar deletado. Aí vai ser esse carinha aqui, tá? E por que ele vai estar deletado se o recno vem antes do delete? Porque existe um outro comando que se executa dentro do banco, dentro do ADVPL, que você indica se você quer ou não ler registros deletados através das funções dbseek, dbgoto, dbskip, etc. Tá? Só que isso daí é utilizado somente quando você realmente quer ler registros deletados. Por padrão, você não lê, ok? Utilizando essas funções, a não ser que você faça via query, tá? Esse comando, se eu não me engano,
set del, set delete, deixa eu ver. Não é isso. Se eu lembrar se eu encontrar em algum outro lugar, depois eu trago pra você, tá? Mas é um comando que você faria isso antes, entendeu? Aí aqui, ó, seria set delete on, por exemplo. É uma coisa assim, mais ou menos, tá? Esse comando vai fazer o que, ó? Então, a partir de agora, todo dbseek, db skip, qualquer coisa vai ler tanto o registro deletado quanto não deletado. Aí sim, sempre vai cair primeiro nesse cara, tá? Independente se ele tá deletado ou não. Beleza? Beleza. Então, seguiremos. Ó, quer incluir? Quero. Já existe. Quer deletar? Sim. Deletou. Tá vendo? Vamos executar de novo. Sim, já existe. Sim. Deletou. Vamos executar de novo. Não quero deletar. Então, ó, não existe. Beleza? Quer deletar? Sim. Não existe. Beleza? Beleza. Tá aqui. Vamos pesquisar aqui agora. Acho que é db undelete, se não me engano. db recall. Vamos executar o nosso db recall. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos fazer o db recall. Eu acho que a gente vai ter que perguntar o REC ali. Recall tab 00. Para esse caso aqui, não, acho que a gente vai ter que fazer o seguinte. fw input box. Só um minutinho, peraí. Cara, esse recall aqui, ó, eu acho que a gente vai ter que fazer o input box, porque eu não tô me recordando qual que é a função lá que faz a gente saber que o registro está deletado, tá? Então vamos perguntar qual que é o REC no que queremos deletar, ok? Então, vamos recordar aqui a documentação dela. Esse cara tá fora.
Então aqui, ó, criamos uma variável para receber o recno, beleza? O recno vai ser perguntado para nós, então precisamos saber qual que é o recno. Transformamos ele em número, tá? E aqui, ó, vamos utilizar a função db_goTo. nRecno. Só que esse cara aqui, ele não vai retornar pra gente true ou false. Então o que precisamos ver? nRecno é igual a alias recno. Beleza? Faz sentido? Acompanhou? Você chamou ele. Só no final ali, você chamou. É uma função também que retorna o recno? Sim, essa função aqui, ó, como nós não temos o campo recno, se eu tentar fazer isso daqui, ó, Ah, sim. ele vai dar erro, porque esse campo aqui ele não existe por Proteus, ele existe no banco de dados, certo? Entendi. Porém, a função recno consegue internamente pegar qual que é o registro, qual que é o número do recno deste registro que está posicionado. Beleza? Entendi. Então, ó, se ele for igual, faremos nossa validação. Se ele não for igual, não foi possível identificar o recno informado. Beleza? Só que pode ser que a pessoa informe um recno e esse recno não esteja deletado. Então, para isso, o que a gente precisa ver? Se esse cara é um deletado, ó. If deleted. Obrigado. Obrigado. Beleza? Aqui, ó. Temos a função deleted, que retorna true se ele tiver marcado como excluído, ou falso se não tiver. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Não, tranquilo. Certo, então vamos ver se essa nossa função... Ah, e aqui a gente precisa fazer o db recall, né? Tem que colocar, né, o que ela vai fazer. Beleza, vamos ver como é que tá o funcionamento disso agora. Tá saindo o som dos cachorros aí ou não? Para às vezes, mas tá bem baixinho. Uma barulheira de cachorro aqui em volta. E tá meu filho querendo conversar com a Siri aqui. Ó, inclusão. Quer fazer? Não. Deletar. Também não, porque já tá tudo deletado. E esquecemos de fazer a chamada. Esse aqui é o Tom? Não. Senta lá pra te brincar com o Tom.
Senta lá, vou puxar. É, a mãe vai colocar o tom pra você. Tá bom? Tá bom? Tom. Ó, o Tom quer ir no banheiro. Vou dar banho no Tom. Então, ó, incluir não, deletar não, restaurar. Vamos ver como é que tá a nossa tabela. Tá aqui, ó. Deletado, RecDel preenchido. Vamos descobrir aqui agora se ele vai fazer o recal e como que fica esse RecDel aqui que você perguntou lá no começo. Qual recno a ser restaurado? Vamos pegar esse aqui, ó. O segundo. 91065. Aparentemente executou. Ó, limpou o RecDel. Ele volta pra 0 ali. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Deseja incluir a tabela 00? Sim. Já existe. Então, ó, não criou novamente. Deseja deletar 00? Não. Então, ó, continua existindo. Deseja restaurar? Sim. Vamos colocar o mesmo recno. Ó, recno informado não está deletado. Tá deletado. Então ele não pode restaurar, porque ele já está marcado como não deletado. Beleza? Ele Até aqui tudo bem? tranquilo. Alguma dúvida? Não. Beleza, agora vamos fazer aqui ó, uma alteração. Vamos copiar aqui a nossa inclusão. Tá? Alt Tab 00. Já vou chamar aqui. Deseja alterar a tabela 00? Aqui, ó, Alt Tab. Para alterar, da mesma forma, precisamos fazer o quê? Pesquisar o registro. Só que agora, da mesma forma do delete e do recall, nosso registro precisa existir. Ok? Nosso reclock não é de inclusão, é de alteração. Beleza? Se ele não existir, o que faremos? Registro ZZ da tabela 00 não existe. Se ele existir, vamos utilizar aqui, ó, o input box. Local CMSG. New Desk. Com a nova descrição da tabela 00. Beleza? Para a alteração, todos os campos já têm que estar preenchidos. Então, nós não precisamos passar todos os campos. Nós precisamos passar apenas aquilo que a gente quer alterar. Então, vamos passar aqui, ó, somente o descrição em espanhol. E o descrição em inglês, vamos manter do jeito que tá. Beleza? Não vamos fazer a alteração dele, ó. Beleza. Então, aqui, ó.
Então aqui tem que ter alteração dessa informação que a gente digitar somente nesses dois campos da X5, beleza? Então, compiled, testemos. Ó, incluir a tabela 00, vamos ver como é que tá lá. Ó, a gente tem uma aqui, então não vamos incluir. Deletar, também não. Restaurar a tabela, também não. Alterar a tabela, sim. E ele não encontrou ela, deixa eu ver aqui. Acho que engoliu uma letra ali. Tô apanhando ainda dessa acentuação aqui. Então, ó, incluir tabela não. Deletar não. Restaurar não. Então temos aqui o nosso registro da mesma forma, tá vendo? Alterar tabela sim. Qual a nova descrição? Vamos pegar aqui, ó. Nova tabela ZZ. Ok. Fizemos a alteração somente nesses dois campos. Certo? Certo. Ou seja, cara, Hacklock é uma alteração bem simples. Tem que se usar com bastante cuidado, tá? Porque não tem nenhuma validação a não ser essas regras de banco de dados que eu comentei. Que é chave duplicada, né? E tipo de dado, beleza? Se a gente tentar salvar aqui um tipo date, eu acho que vai dar pau. Acho que não vai fazer a conversão para ficar a data por escrito, tá? Mas se o campo, por exemplo, é numérico, você tenta colocar uma string, com certeza vai dar problema. Se ele é data, você tenta salvar um valor lógico, com certeza vai dar problema, tá? Então, toda vez que você for fazer uma alteração, pesquisar se o registro já existe, o controle aqui da filial, o controle aqui do código da tabela que você precisa fazer, tá? Todo esse controle de numeração, etc, que for ter, você precisa fazer antes de utilizar um Hacklock, beleza? E as opções que você tem disponível é essa: inclusão, alteração, exclusão e recall. Beleza? Partindo disso, formas que você tem para alterar, para dar manutenção em registro, é utilizando o exec auto, tá? Que a gente depois vai falar sobre ele. O exec auto, quando você vai abaixando o nível cada vez mais, no final ele vai fazer um Hacklock, tá? Só que antes do Hacklock foi feito toda a parte ali de validação, foi feito toda a regra de negócio que tem cadastrada lá no configurador. E quem faz tudo isso é o fonte padrão da TOTOS, tá? Você também consegue criar um exec auto. Por exemplo, essa sua rotina aqui, ela tá fazendo inclusão, alteração,
exclusão e recall, certo? Vamos supor que você queira fazer com que essa sua função aqui seja possível utilizar ela como exec auto. O que você precisaria ter aqui, ó? Você precisaria receber a opção que você quer tratar, por exemplo, o Requiem, tá? E aí você passaria aqui, ó, por exemplo, se for opção 3, significa que é uma inclusão. Se for opção 5, é uma deleção. Opção 4, alteração, certo? E assim por diante você vai tratando aqui cada informação, tá? Por ser um exec auto, o ideal é que você não tenha interface visual, tá? No exec auto, a função dele, o uso dele, é para você ter isso funcionando de forma automática, né? Ou seja, quero fazer inclusão automática de um cliente, porém eu preciso que passe por todas as validações de tela. Vou passar por gatilhos, passar por validação, por permissão se você pode ou não alterar o campo, nível do campo, se ele está no nível do usuário, porque você tem no cadastro configurador lá, você pode cadastrar um campo do nível 0 até o 9. E de acordo com o nível do usuário, ele pode ou não visualizar aquele campo, tá? Isso sem você precisar ir lá e ocultar o campo, ou marcar ele como não usado. Então todas essas regras que você tem em tela, passaria por dentro desse programa, tá? Quando você vai chegando lá no final, o dado ele vai tratar via Reqlock, tá? Insert e update, você vai utilizar somente para últimos casos, que é quando você está trabalhando com as suas tabelas temporárias, tá? Ou então quando é alguma rotina que você precisa de muita performance. Por quê? Quando você faz uma trava via Reqlock, você está indo lá, verificando no banco se ele está disponível. No banco não, né? Você envia essa instrução para o DBAxis. O DBAxis vai verificar se no banco isso está travado. Se não tiver, ele volta e avisa você, ó, não está travado. Aí você vai preencher campo a campo. Depois que você preencher o campo a campo, aí você envia para o DBAxis que está disponível, ele envia para o banco para liberar aquele registro, volta para o DBAxis e volta para você. São muitos passos. Quando você precisa de performance, o ideal é que você faça um insert ou um update. Por quê? Você vai montar a operação que você quer fazer, como se fosse uma query lá de select, tá? Envia para o DBAxis, o DBAxis manda para o banco tudo de uma única vez. O banco executou de uma forma que é muito mais rápido, já que isso é um conceito do banco de dados, tá? O banco de dados ele é para ser mais rápido. Quando ele voltar para o DBAxis, ele só vai te passar se deu certo ou não. Ou seja, você não vai precisar ficar preenchendo cada campo, saber se o registro está travado ou não, liberar registro, tudo isso quem vai fazer por você é o banco de dados. Beleza? Entendi. Alguma dúvida aqui? Não. Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, então. Vamos procurar um to-do aqui para deixar para você. E aí amanhã a gente volta a falar de exec auto, que a gente pega o exec auto do começo ao fim, sem ter que interromper ele hoje. Beleza. Beleza? Sobre inclusão, alteração, exclusão ou recall. Tem algum aqui que você sentiu um pouco mais de dificuldade, pareceu um pouco mais estranho, não? Ou quando Não. você usaria para você estar obscuro? Não, eu acho que tá claro. Bem tranquilo, né? É que enfim, né? Pra começar assim, né? Oi? É bom, né? Pra começar assim, né? Dar uma motivação, porque daqui a pouco começa as coisas difíceis, que eu tô ligado. Não, mas isso daqui é simples, porque a gente trabalhou bastante ali nos relatórios, né? Então, nos relatórios a gente viu bastante posicionamento de arquivo, a gente viu como ler um campo, né? Ó, isso daqui já não é uma coisa de outro mundo, entendeu?
As atribuições a Eu gente acho viu lá no que começo, né? eu acho que é isso, justamente, que essa questão de posicionamento, abertura de tabela, da área ali, do espaço de trabalho é uma das coisas que eu tinha muita dificuldade de entender. Sim, sim. Não ficava muito claro, né? O porquê que você usa parênteses em um e não em outro, né? Sim, Isso daqui, ó, se você passou em parênteses dessa forma aqui, significa que você está passando uma variável e não um alias em si. Você passou direto, ele vai tentar encontrar um alias chamado SX5. Aqui dentro, ó, cadê? Aqui, ó, dbseek. Ele funciona para o alias que está posicionado no topo da pilha, certo? Só que se você passar o alias que você quer, ele vai executar para aquele alias independente se ele é o topo da pilha ou não. sim, E assim por diante. Beleza? beleza. Então foi bem tranquilo. Certo. Agora de to do. O que dá pra gente fazer aqui? Você tá com base local, então acho que fica tranquilo para você criar essa ZZ, né? Cortou o que você falou aí. Você tá com base local aí, então acho que fica tranquilo para você criar essa tabela ZZ aí no seu ASX5, né? Sim, Então vamos fazer aqui, ó. To do. Criar função de inclusão de itens da tabela ZZ. Alteração. Delete recall. Porém, itens. Se você pega aqui a tabela ZZ, ó. Aqui ela está retornando um item para você, certo? Quando você inverte a consulta, x5 tabela ZZ, você pode ter aqui N itens, tá? Deixa eu pegar uma outra aqui de exemplo para você. Ó. Z1, por exemplo. Qual que é o cabeçalho, ó? Tabelas de status. E os itens? 01, 02, tá vendo aqui que tá deletado? sim. Então, ó, 01, 02, 03 e assim por diante. O que vai mudar para você aqui fazer esses itens desse daqui que eu já fiz? Você vai ter que ter uma repetição. Porque aqui, a nossa tabela 00, ela tem que ter somente um item. Ela tem que ter só o cabeçalho. Já a tabela aqui, ó, que faz a amarração com a chave, tá vendo? Z1 com Z1. Esse cara aqui, ele é N ele tem N itens. Beleza? Então você vai precisar fazer uma repetição para esses caras. Então fazer uma inclusão, alteração, delete e recall. Beleza? Beleza. Dá para treinar, tá tranquilo. Precisa de mais algum esclarecimento? Não, tá tranquilo. Beleza. E aí, aí amanhã a gente volta a falar do Ezequiel, porque a gente fala dele sem ter interrupção, entendeu? Sem começar ele agora, tem que parar para continuar amanhã. Fechado. Fechou? Fechou. Então beleza, cara, por hoje é isso. Deixa eu te passar esse programa aqui, se não esqueço.
Recebeu aí? Recebi. Beleza. E aí amanhã a gente volta, aí eu faço a mesma coisa. Se eu liberar mais cedo aqui, eu já te chamo pra ver como é que você tá aí. Se você liberar mais cedo, a gente antecipa. Fechou? Fechou. E aí a aula, assim que eu voltar pra São Paulo, eu já subo elas. Subo elas tudo e te dou um toque. Beleza, não, tranquilo. Beleza? Cara, valeu. Muito obrigado aí pelo seu tempo, tá? Boa noite aí pra Valeu. você. Obrigado eu mais uma vez. Até amanhã. Até. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.